amores. Na nossa aula hoje de ciências, resolvi fazer uma abertura diferente, né? Sentei aqui no finalzinho da nossa sala, coloquei alguns animais para a gente visualizar. Nós já sabemos muitas coisas sobre os animais, não é verdade? Nós falamos sobre os animais vertebrados, os invertebrados, o habitat dos animais, como é coberto o seu corpinho, não é verdade? Então nós já sabemos muitas coisas e hoje vamos falar mais de uma coisa que é muito importante, a dieta dos animais. Quando a gente fala de dieta, tem gente que vai lembrar, ai, minha mãe faz dieta. Isso, dieta está ligado à alimentação. Então, para os animais serem uns animais saudáveis, né? Eles precisam de uma alimentação saudável. Só que existe uma alimentação própria para cada tipo de animal. Então, por exemplo, a girafa. A tia Mônica trouxe a girafa aqui. A girafinha, se a tia Mônica pegar um pedaço de carne e dar para ela não vai comer. Por quê? Ela é um animal herbívoro, ela só se alimenta de vegetais. Por exemplo, se a tia Mônica pegar o elefante, será que ele consegue comer carne? Então, nós vamos fazer o seguinte, a tia vai passar um videozinho para vocês e vocês vão observar os tipos de animais, do que eles se alimentam, tudo bem? Então prestem bastante atenção no videozinho que a tia vai mostrar agora, tá? Beijinho no coração. Vamos falar sobre os animais carnívoros, como o leão, algumas espécies de ursos, o lobo e também as onças, que se alimentam de carnes. Falaremos dos herbívoros, como as girafas, os coelhos, as vacas, que se alimentam de plantas. Já os onívoros, que nós fazemos parte, os porcos, também cachorros, gatos e também galinhas. Nos alimentamos tanto de carne quanto de plantas. Insetívoros são os animais que se alimentam de inseto, como sapos, alguns tipos de lagarto e também o tamanduá, que se alimenta de formigas. Vamos falar dos detritívoros, como os urubus e também as hienas, que se alimentam de resto de animais. Falaremos dos nectarívoros, lindas abelhas, ao beija-flor e lindas borboletas que se alimentam do néctar da flor. Se alimentam do néctar. Então, voltando de novo aqui, eu com o elefantinho lindo. Ai, que coisa mais gostosa. Queria que vocês estivessem aqui para vocês pegar nesse assim aqui. É muito bom. Olha o tamanho da orelha dele. Então, agora nós vamos fazer atividade relacionada, tudo bem? Vocês vão fazer a leitura, bem, que tá tudo explicadinho, mais explicadinho, detalhado do livro. Depois vocês vão fazer as atividades relacionadas. A tia Mônica vai colocar as páginas, vocês vão realizar da mesma forma que a tia tem feito todos os dias. Vocês vão realizar as atividades e logo após já vai ter a correção delas. Nada de passar para frente para ir para correção. Vamos fazer a atividade, é bem legal, é bem bonitinha, tá bom? Eu vou colocar as páginas no vídeo seguinte. Vocês vão abrir a página, fazer a leitura, depois vocês vão fazer a atividade relacionada, tá bom? Beijo, bom trabalho! Então, antes de fazermos a nossa correção, vamos lembrar
Quais são os tipos de dietas? Então, são os animais carnívoros, que se alimentam de carnes, os herbívoros, que se alimentam de vegetais, os onívoros, como a gente, né, os seres humanos, nos alimentamos tanto de carne como de vegetais, os insetívoros, né, que se alimentam de insetos, ou seja, se alimenta de barata, de formiga, como tamanduá, né? Tem também os detritívoros. Detritívoros, eles se alimentam de quê? De resto de corpos de animais. É igual quando fala assim, o urubu na carniça. É porque morreu um animal, aí o urubu vai lá e consegue se alimentar desses restos de animais, tá? A anta também, a hiena. A hiena também se alimenta de restos de animais. E os nectarívoros. Os nectarívoros, eles se alimentam do néctar da flor, do mel da flor, né? Eles vão lá na florzinha e se alimentam. Agora nós vamos lá no livro e nós vamos fazer a atividade relacionada da página 24 e 25, tá? A tia Mônica fez o comentário das páginas 23. Agora nós vamos para a página 24 e 25. Na questão 1 da página 24, nós temos uma tirinha, né? Vamos fazer a leitura. Com a ajuda do professor, leia a tirinha para responder as questões. A refeição hoje é alface. Alface não. Alface sim. Por que você acha que os filhotes tiveram respostas diferentes quando souberam qual seria a refeição do dia? Então, olha só, o coelho ficou eufórico, achou maravilhoso ser alface. Já a onça ficou bem triste, né? Então, será por que eles tiveram essa reação? Então, vocês vão responder, depois a tia vai dar uma olhadinha, porque essa resposta é pessoal. Então, nós vamos lá para a letra B. De acordo com o hábito alimentar, como são classificados os animais da tirinha? Então, nós tínhamos lá uma anta, o coelho e a onça. Vou voltar lá. A anta estava servindo, né? O coelhinho do lado e a onça. Então, nós vamos classificar o tipo de alimentação, o hábito alimentar de cada um. A anta e o coelho, eles são herbívoros, porque eles se alimentam de vegetais. A onça é carnívoro, né? Porque é carnívoro porque se alimentam de carnes. Aí nós vamos lá para a questão número 2. Na questão número 2, com atenção, classifique os animais carnívoros, herbívoros, onívoros e insetívoros. Carnívoros, né? São os que se alimentam de carnes, herbívoros de vegetais, onívoros tanto de carne como vegetais e os insetívoros que se alimentam de insetos. Tamanduá. O que o tamanduá come? Formiga, então é insetívoro. Tigre, se alimentam de carne. O homem é onívoro, letra O, porque ele se alimenta tanto de vegetal quanto de carne. A vaca é herbívoro. Por que é herbívoro? Porque se alimenta de vegetais. Porco, onívoro, ele se alimenta tanto de vegetais como de carne também. A onça é um animal carnívoro. A girafa é um animal herbívoro. O sapo se alimenta de moscas, né? Então, é insetívoros. O leopardo se alimenta de carne. E o elefante se alimenta de vegetais. Agora, vamos lá. Vamos ler o texto, depois sobre as serpentes. Depois marque a resposta que indica o tipo de dieta delas. Então, olha só, é uma curiosidade. A tia vai ler para vocês. A serpente, que engolem animais bem largos do que o próprio corpo, bem mais largos do que o próprio corpo, elas conseguem fazer isso porque têm uma pele elástica e a abertura da boca delas é muito maior do que o tamanho da cabeça. Então, olha só, a serpente ela consegue engolir uns animais bem maiores que ela.
E aí, porque ela consegue abrir a boca e a pele dela é tão elástica que ela consegue ficar lá dentro do corpinho dela. Ela consegue engolir um boi e ficar dentro da barriguinha dela. Então, ela é um animal o quê? Carnívoro, herbívoro ou onívoro? Ela é carnívoro, né? Que ela se alimenta de outros animais. Então, veja bem. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira questão. Vamos lá. Animais que se alimentam de néctar são os nectarívoros? Verdadeiro, são os que se alimentam do néctar da flor. Os animais onívoros são aqueles que comem carne e insetos? Não, eles comem carne e vegetais. Eu não como inseto, não é verdade? Então tá falsa. Só um pouquinho, teve um probleminha aqui no vídeo, mas a gente volta agora. O urubu é exemplo de detritívoro? Sim, lembra que a tia Mônica falou que o urubu vai lá nos restantes dos animais? A onça e o jacaré são exemplo de animais carnívoros? Verdadeiro, né? A onça come carne, o jacaré também. O jacaré se alimenta de pequenos peixes. Insetívoros são insetos que comem folhas? Não, insetívoros são os animais que se alimentam de insetos. Tudo bem? Agora nós vamos ligar cada animal ao seu alimento. Então veja o beija-flor. O beija-flor é um nectarívoro, ele se alimenta de néctar da flor. O jacaré se alimenta de carne. O tamanduá se alimenta de formiga. E o leão marinho, ele se alimenta de vegetais, ou seja, de algas, né? Então, é isso o nosso questionário. Espero que vocês tenham gostado, porque eu acho essa atividade muito legal e tenham acertado. Quem não acertou, vai fazer a correção, tá? Beijo no coração.